Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego e esse é mais um vídeo do canal Vente Facto. No vídeo de hoje eu vou falar sobre essa descoberta de um indicador de vida em Vênus, que animou a comunidade científica, eu inclusive estou muito animado, e vou falar nesse vídeo um pouco sobre Vênus e explicar o porquê que essa substância fosfina ela é tão animadora para os cientistas como um indicador de vida num planeta como Vênus. Porque essa substância existe na Terra e existe em planetas gigantes gasosos, como Júpiter. Por isso que o objetivo do vídeo é te explicar, além de outras coisas, claro, por que essa substância num planeta rochoso como Vênus pode ser um indicativo de vida. Antes de falar dessa descoberta, de falar da fosfina, vamos falar um pouquinho sobre Vênus. Vênus é um planeta rochoso que está 30% mais próximo do Sol do que a Terra e é um planeta muito similar à Terra. Tanto a densidade quanto o tamanho de Vênus é muito próximo do tamanho da Terra. E existem até vulcões antigos em Vênus, para você ter ideia de como são planetas muito similares. Mas em contrapartida, também existem diferenças significativas entre Vênus e a Terra. Uma dessas diferenças é que Vênus tem um movimento de rotação ao contrário do movimento da Terra. E esse movimento de rotação ao contrário dura 243 dias. E uma coisa muito interessante sobre Vênus é que o tempo que Vênus leva para dar uma volta completa em torno do Sol leva 225 dias. Por isso podemos dizer que um dia em Vênus dura mais do que um ano em Vênus, porque o movimento de rotação desse planeta dura mais do que o movimento dele em torno do Sol. E isso é uma coisa muito estranha de imaginar para nós que vivemos aqui na Terra. Outra diferença significativa de Vênus é a atmosfera, porque a atmosfera de Vênus é muito mais densa do que a atmosfera terrestre. Para ser mais preciso, Vênus tem uma atmosfera 90 vezes mais densa do que a atmosfera da Terra. E mais de 96% da atmosfera de Vênus é composta por gás carbônico. E por conta dessa densidade maior da atmosfera e por ela ser rica em gás carbônico, Vênus tem um efeito estufa absurdo. E isso gera temperaturas altíssimas na superfície do planeta. Então a temperatura na superfície de Vênus é por volta de 470 graus. É muito quente. Agora, uma coisa interessante quando nós comparamos Vênus com a Terra é que a quantidade de gás carbônico na Terra é menor porque muito do gás carbônico está aprisionado em rochas. Só que se esse gás carbônico fosse liberado na atmosfera terrestre agora, a quantidade de gás carbônico na atmosfera da Terra seria muito similar à quantidade de gás carbônico na atmosfera de Vênus. Mas depois disso tudo que eu falei, você pode pensar, poxa, mas é um ambiente muito inóspito para a vida. Porque como é que um planeta tão quente, com a atmosfera muito densa, e além disso eu esqueci de falar, mas a atmosfera de Vênus também é ácida. Então tem chuvas ácidas absurdas em Vênus. Às vezes chove ácido sulfúrico em Vênus. Então como é que esse ambiente seria um ambiente propício à vida? Antes de continuar, eu preciso te falar que o padrão de vida que a gente conhece, que é o único, é o padrão aqui da Terra. E aqui na Terra existem organismos conhecidos como extremófilos, que são organismos que sobrevivem a condições de acidez, de pressão, de temperatura muito alta. Esses organismos vivem até em fumarolas, no fundo oceânico. O que são fumarolas? São saídas de água quente, de fluido quente, não só água, mas outros fluidos, que saem das profundezas oceânicas, e esses fluidos são ricos em vários elementos químicos, inclusive elementos tóxicos. E muitos organismos, tanto unicelulares quanto pluricelulares, vivem nessas condições e se alimentam daqueles elementos químicos que para outras formas de vida na Terra seriam extremamente tóxicos, fora a condição de pressão de temperatura, que é extrema nesses locais. Inclusive, vários cientistas propõem que essas fumarolas foram os ambientes que originaram a vida no planeta Terra. Mas isso é papo para outro vídeo. Se você quiser que esse vídeo saia logo, deixa um comentário aí. Então aqui na Terra nós temos vários exemplos de organismos que sobrevivem a condições extremas de temperatura. Em lagos vulcânicos muito quentes e muito ácidos, cheios de gases tóxicos, existem bactérias e micro-organismos que sobrevivem e se alimentam daqueles elementos químicos que compõem aquele ambiente. Muitos desses organismos são quimiosintetizantes. O que é isso? Eles degradam algumas moléculas que estão ali naquele ambiente e se alimentam dessas moléculas. Claro que eu estou falando aqui de uma forma bem simplificada, não estou explicando o metabolismo a fundo desses organismos. E a partir disso eles também produzem outras moléculas químicas que podem ser indicadores de vida. Antes de continuar, eu vou pedir para você que não é inscrito no canal ainda que se inscreva e que ative o sininho. E além disso, se puder deixar um like, eu agradeço muito, porque isso ajuda o canal a crescer.
Associado ao fato que o único parâmetro de vida que nós conhecemos e estudamos é a vida que tem aqui na Terra, e os extremófilos são ótimos para nos mostrar que ambientes extremos também podem ter vida, os cientistas também buscam sinais de vida em outros planetas a partir de moléculas que são produzidas pela vida. E uma dessas moléculas é o próprio oxigênio, porque se a vida na Terra parar de produzir oxigênio de uma hora para outra, rapidamente a atmosfera vai ficar empobrecida no gás, porque o oxigênio é um gás muito reativo e rapidamente ele reage com a própria crosta do planeta e com gases da própria atmosfera para formar outros compostos que não o oxigênio, o O2. E é por isso que os cientistas ficaram super animados quando acharam fosfina em Vênus, porque a mesma lógica para o oxigênio funciona para a fosfina, porque a fosfina é um gás composto por um átomo de fósforo e 3 de hidrogênio. E é uma molécula muito reativa. Ela reage facilmente com a crosta dos planetas rochosos, que é o caso da Terra e de Vênus, e por isso seria muito difícil ter essa substância livre na atmosfera de um planeta rochoso, porque a atmosfera dos planetas rochosos elas tendem a ser oxidantes. E a fosfina, ela se oxida muito fácil num ambiente oxidante. Diferentemente da atmosfera dos gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, que são planetas muito maiores do que Vênus, do que a Terra. E a atmosfera dos gigantes gasosos tem uma alta pressão e, além disso, não são oxidantes, elas são redutoras. Isso favorece a formação de fosfina. Então é muito comum e até muito estudado a fosfina em gigantes gasosos. Mas as condições na Terra e em Vênus, que são planetas rochosos, são condições muito diferentes desses planetas gigantes gasosos. Por isso, a presença de fosfina na atmosfera de Vênus é um indicativo de vida, porque as condições físicas e químicas da atmosfera de Vênus não favoreceria que a fosfina estivesse ali sem se oxidar, porque as condições de um planeta rochoso como Vênus são muito diferentes das condições de gigantes gasosos. Por isso que é muito difícil explicar a presença de fosfina na atmosfera de Vênus sem considerar a possibilidade de ser produzida por vida. Porque nós não conhecemos um mecanismo que não seja a vida que produza fosfina em um planeta rochoso a ponto dela ficar livre na atmosfera. E nesse ponto, a ficção científica encontra a ciência. E me lembra quando eu li pela primeira vez um conto do Lovecraft chamado Entre as Paredes de Eryx. E esse conto de ficção aborda construções e alienígenas em Vênus. Mas diferente do conto do Lovecraft, provavelmente a vida em Vênus, se realmente for confirmado que essa fosfina é de atividade biológica, é vida microbial. Porque aqui na Terra, a pequena quantidade de fosfina que tem na atmosfera ou é produzida por nós humanos, ou é produzido por micro-organismos anaeróbicos. E muitos desses micro-organismos que produzem fosfina vivem até em trato digestivo de alguns animais. Então a fosfina em Vênus também pode ser produto de micro-organismos como é aqui na Terra. Mas é importante você saber que a fosfina não é uma prova da existência de vida em Vênus, e sim um indicativo. Ainda precisa de muitos estudos, e o próprio artigo que publicou esses resultados diz que a fosfina pode ter outras origens que não biológica. E talvez em Vênus existam mecanismos que nós não conhecemos de produção de fosfina que não depende da vida. Então ainda é um estudo preliminar, mas claro que é muito animador, mas ainda precisa de muitos dados e de muita pesquisa para a gente chegar na conclusão se é ou não um produto da vida. A partir de agora, qualquer novidade, eu vou atualizando vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o artigo. Infelizmente o artigo está em inglês, mas lá tem todos os resultados dos pesquisadores que acharam fosfina na atmosfera de Vênus. E no próprio artigo você vai poder ler que os próprios pesquisadores ficaram otimistas, mas ainda são cautelosos em afirmar que é produto da vida. Eles falam que é um grande indicativo e que é um resultado animador, mas que ainda não dá para afirmar nada só pela presença de fosfina, até porque pode ter alguns erros na aquisição desses dados da atmosfera de Vênus. Então acredito que a partir de agora, esse grupo de pesquisadores, assim como outros grupos no mundo, devem fazer novas medições para saber um panorama mais completo e mais detalhado da fosfina em Vênus. Mas como eu disse, eu vou atualizando vocês no canal sobre isso. Por hoje é só, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de deixar um like. Também é muito importante para mim o comentário de vocês, porque a partir do comentário eu consigo trazer conteúdo que interesse a vocês.
Também peço que, se vocês gostaram do vídeo, compartilhe ele com o máximo de pessoas possíveis, nas suas redes sociais, em grupos de WhatsApp, porque isso ajuda o canal a crescer e me ajuda a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade e a melhorar a qualidade dos vídeos cada vez mais também. Então é isso, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!